Fala galera, eu sou o Edu, o Santista do Alambrado, e eu não tenho o que dizer. Eu simplesmente não tenho o que falar, eu preciso falar alguma coisa. Não, sério, é inadmissível, é inadmissível o Santos tomar 4-0 dentro da Vila Belmiro. Independente do oponente, independente do momento que esteja o Santos, é inadmissível o Santos tomar 4-0 dentro da Vila Belmiro. Eu não me lembro de ter visto isso na minha vida. Não me lembro de ter visto tamanha humilhação, porque o que aconteceu hoje foi sim uma humilhação, foi sim um vexame. E isso não pode acontecer. Dito isso, como vocês podem ver aí no título do vídeo, eu sou a favor da demissão do técnico Fernando Diniz, mas pra ontem. E não é só por conta desse jogo, não. O roteiro desse vídeo que tá aqui na minha frente, ele já tá pronto tem pelo menos uns 4 jogos. 4 jogos onde eu listei motivos pela demissão do técnico Fernando Diniz. Vamos começar primeiramente com a última boa atuação do time do Santos. Você, torcedor, você se lembra qual foi a última vez que o Santos jogou bem? Que o Santos venceu e convenceu? Pois eu digo para os senhores, foi no dia 15/7, contra o Independente no jogo de ida na Vila Belmiro, 1-0 gol do Caio Jorge. Pelo placar, a gente até pode falar, poxa, mas foi um jogo difícil. Foi um placar, pelo placar realmente engana, mas foi um jogo em que o Santos foi de fato dominante e poderia ter saído com mais gols, certo? E foi o último jogo que o Santos realmente jogou bem ao comando de Fernando Diniz. Depois disso, o time não evoluiu, muito pelo contrário, só decaiu seu rendimento. Mesmo nos jogos que ganhou, contra Juazeirense, contra Chapecoense, contra Libertad na Vila Belmiro, mesmo o Libertad, fraquíssimo Libertad que depois eliminou o Santos. O Santos parou de jogar bola e ficou insustentável a permanência do técnico do Fernando Diniz. Nesse vídeo eu cito alguns motivos. Primeiro, a expectativa da chegada do Fernando Diniz versus a realidade do que foi de fato o trabalho de Fernando Diniz, do que vem sendo até agora no Santos. Eu tô gravando esse vídeo, são 9h10 da noite, logo após a partida contra o Flamengo. Então, pode ser que nas próximas horas ele seja demitido, eu espero que seja, certo? Porque quando o Diniz chegou, a gente tinha muita expectativa de um estilo de jogo ofensivo, de posse de bola, e que deixaria o Santos mais tranquilo no campeonato e até pudesse nos levar mais longe nas Copas. No começo até foi assim, né? Vitória contra o São Paulo, vitória contra o Atlético Mineiro, aí o líder do campeonato, veio na Vila Belmiro, passou mal com o Santos. O próprio jogo contra o Fluminense, que não ganhou, mas jogou muito bem, mereceu sair com resultado. Mas depois desses primeiros jogos que se passaram, a realidade bateu na nossa porta. E a gente não pode falar que, mas o Diniz tem um elenco curto, mas porque o Diniz não tem material humano. Gente, com todo respeito a esses times, mas a esse time principalmente que eu vou citar o exemplo mais claro, que elenco e que peças melhores o Fortaleza tem que o Santos? Eu te digo, o treinador. Essa é a peça fundamental do time do Fortaleza, que fez os jogadores correrem, fez os jogadores acreditarem que conseguiriam. Lucas Crispim tá jogando bola, gente. Esse cara jogou aqui no Santos, não fez absolutamente nada, e o treinador do Fortaleza deu jeito. O time do Fortaleza, nome por nome, é melhor que o do Santos? Mas nunca. Nunca. Então é inadmissível que o Santos Futebol Clube, um clube com toda a sua grandeza e com toda a sua história, continue jogando esse futebol burocrático, continue jogando dessa forma. Porque eu acho que nem com o Jair Ventura, nem com o Gesualdo, o time era tão bagunçado. O time era tão desorganizado. Qual a tática do Santos hoje? Eu não sei falar. Não sei falar como que o Santos joga, porque é sempre uma bagunça. Fernando Diniz chegou ao Santos rasgando elogios pra base, chegou rasgando elogios pro Kaique, chegou rasgando elogios pro Ângelo. Logo que o Diniz chegou, o Kaique foi reserva. Só voltou a ser titular depois que o Luan Pérez foi vendido. O Ângelo entrou em poucos jogos. Quando entra em fogueira,
fora de casa perdendo, quer que o menino resolva faltando 5 minutos para acabar. Quando entra contra a Juazeirense num jogo fora de casa, em que o Santos só ataca pelo lado esquerdo, o menino ficou isolado no lado direito, mal pegou na bola, o Diniz tira no intervalo, claramente queimando o menino. Gabriel Pirani tem jogado bem em alguns jogos, é normal, o menino tem 19 anos, ele vai oscilar, ele tem jogado bem, tem jogado mal. 6 meses de profissional, gente, 19 anos, não é um jogador pronto e vai oscilar. Mas o Diniz, desde que chegou, sempre que o Pirani joga, é sempre o primeiro a ser substituído. Independente do que o time esteja passando. Ah, foi expulso o zagueiro, sei lá, tira o Pirani e põe outro zagueiro. Preciso de mais peças no ataque, tira o Pirani e põe um atacante. Enfim, essa perseguição ao Pirani, que é o mais gritado por Fernando Diniz. E queimado por ele, né? Falando nos gritos de Fernando Diniz, esses gritos em xingamentos na beira do campo, eu fiquei revoltado no jogo passado contra o Atlético Paranaense, quando eu vi Fernando Diniz aos 42 do segundo tempo, chamando o Marcos Leonardo e mandando ele tomar naquele lugar. Não vou falar palavrão aqui no vídeo, não é o intuito do canal, mas eu fiquei indignado, eu xinguei de volta o Diniz. É um treinador muito sem educação, né? Como que ele quer que o time corra por ele, que o time faça o que ele quer se ele não respeita ninguém? No jogo contra o Internacional, a bronca que ele deu no Lucas Braga depois do jogo, os gritos, xingamentos, é simplesmente inadmissível. Eu tenho o conceito básico pra mim, que é o seguinte: você respeita pra ser respeitado. E o Diniz não respeita ninguém, é um treinador extremamente sem educação, extremamente mal educado. E colhe o que planta, né? Outro ponto que me deixa incrédulo é a insistência no Diniz em peças que não podem mais jogar pelo Santos. Eu estendo isso a principais 3 jogadores. A gente lembra primeiramente da teimosia com o Pará, que ele demorou milhares de anos para tirar do time titular. Tirou, entrou o Madison, beleza. Só que Luiz Felipe não jogou hoje devido à lesão. Mas se não tivesse lesionado, certamente jogaria. Jean Mota, 250 jogos pelo Santos desde 2016 aqui. Se ele fez, sei lá, 20 jogos bons desses 250, foi muito. Um jogador que já deu o que tinha que dar no Santos. Jogador aí que, mas no SofaScore ele tem notas boas e não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, basta assistir o jogo do Santos para ver o quão apático o Jean Mota é e o quanto ele não acrescenta nada pro time do Santos. E finalmente ele, né, Felipe Jonathan, a Avenida Felipe Jonathan, que vem muito mal essa temporada. Merece sair do time. O Moraes, quando entrou, foi bem. O Moraes se lesionou, o Felipe Jonathan voltou. E depois, quando o Moraes se recuperou, não teve mais chances. Eu também acho inadmissível isso. Do Felipe Jonathan continuar jogando mal todo o jogo, entregando partidas, entregando gols, não produzindo absolutamente nada no ataque e o Moraes ficar no banco para ele. Eu acho isso um absurdo. Pedir contratações descabidas. O Diniz pediu Paulo Henrique Ganso e o Diniz pediu Lucas Lima. Gente, por mais que o Santos precise de jogadores nessa função, que realmente precisa de um jogador ali no meio campo, uma cabeça pensante, um camisa 10, um meio ofensivo. Paulo Henrique Ganso e Lucas Lima são jogadores que saíram daqui do Santos desrespeitando a instituição, os dois. A gente não pode deixar de lembrar que Paulo Henrique Ganso vestiu a camisa do São Paulo enquanto ainda era jogador do Santos, dentro da Vila Belmiro. Lucas Lima então saiu pro Palmeiras e falou um monte do Santos. Falou que Deus tirou ele do nada e colocou no Palmeiras, que agora ia jogar pra torcida, pra estádio cheio, que ia ganhar título, enfim. E são jogadores que, além de tudo isso, de terem desrespeitado o Santos, eles não rendem faz 5 anos. A última boa temporada do Lucas Lima foi 2017, 2016, porque, enfim, não jogou absolutamente nada no Palmeiras, a torcida vibrou que ele foi pro Fortaleza. O Ganso também não joga nada desde 2016, quando estava no São Paulo ainda. Então, são jogadores aí que já deram o que tinha que dar, ou pelo menos não querem mais, não tem a cabeça focada 100% no futebol. Além, claro, dessa situação envolvendo o Santos. E Fernando Diniz tinha que ter um pouco de noção disso, né? Mas não. Ele não tem criatividade, não tem
capacidade de buscar jogadores no mercado sul-americano, em outros times, ele quer sempre o mais do mesmo. Ganso e Lucas Lima no Santos não rola. Não reconhecer os erros nas coletivas. Poucas pessoas acompanham as coletivas do Santos, né? Mas eu separei aqui duas falas do Diniz. A primeira em relação à linha alta de marcação, onde ele fala que quando o time marca lá em cima, naturalmente tem que ter a linha alta. Sim, naturalmente você tem que ter a linha alta mesmo, de defesa. Só que o Santos toma muito gol ou tem muita situação de jogo que os zagueiros têm que sair correndo atrás do atacante de frente pro gol. Isso aí, gente, o Sampaoli tinha no começo do trabalho dele, mas ele logo depois de um tempo corrigiu isso e depois o Santos parou de tomar gols nessas situações e o Sampaoli continuava marcando lá em cima. Então o Diniz não tem a solução para isso, mas para ele tá tudo bem. Não corrigiu isso, não se propôs a corrigir e tá aí. A outra coisa são os milhares de cruzamentos todo jogo. Estatísticas de cruzamentos, né? Antes fossem cruzamentos. São balões pra área, bicudo pra área. É absurdo quanto esse time cruza e o Marcos Leonardo tem 1,73 de altura. Não é ele que vai fazer gol. O Santos depende do Madison, que é o lateral improvisado de ponta pra fazer gol. Mas já já a gente fala disso. Substituições horríveis. Gente, no jogo contra o Atlético Paranaense, o Fernando Diniz ele acabou o jogo com um meia e 5 atacantes em campo. Um meia e 5 atacantes. Como que essa bola vai chegar no ataque? Tem jogo que ele termina com 6 atacantes. Você pode prestar atenção que quando o Santos... Quando termina um jogo do Santos, a escalação está extremamente modificada devido às alterações que o Diniz faz. Isso quando ele muda, né? Porque tem jogo que ele nem muda, que ele faz uma ou duas alterações só. Mas normalmente a configuração do Santos está muito mudada em relação ao que foi o início do jogo. E você não entende nada da tática. É um time completamente desfigurado, com atacante jogando de volante. Marcos Guilherme, né? Que eu diga. É duro. Eu já vou até entrar nesse tópico mesmo de improvisar jogadores. Gente, o Sanches jogando de ponta, a gente sabe que não funciona. A gente sabe disso. O Sanches é segundo volante, ele tem que jogar mais centralizado, ele não pode jogar aberto na ponta. O Madison é lateral, mas ele tem a função de ponta e o Diniz fica gritando na orelha do cara. O Madison teve um jogo que ele falou pro Diniz: eu não sou robô, porque o Madison tem a obrigação de ser o ponta e de ser o lateral, porque não tem o Marinho pra ajudar ele, então ele tem que fazer as duas funções e o Sanches fica aberto lá, coitada do Sanches, sacrificado. O Sanches, gente, tem 36 anos e tá voltando de uma lesão de ligamento. Ele não tem pique pra jogar de ponta e o Diniz só ignora. Como eu disse do Marcos Guilherme, jogando de volante contra o Atlético Paranaense, uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Isso não existe. Não existe de jeito nenhum. Ele põe o Giamota pra jogar de primeiro volante ao lado do Camacho. Joga os dois de primeiro volante. Não dá certo. Ele tem que enxergar isso, mas não, ele não enxerga. E isso entra nas invenções dele também. É a mesma coisa. Fora 6 substituições, Sanches de ponta, Marcos Guilherme de volante. Olha, gente, é duro. A cereja do bolo realmente foi esse resultado no dia de hoje. Porque 4-0 dentro da Vila Belmiro. Gente, podia ser o Barcelona, podia ser o Real Madrid. É inadmissível o Santos tomar 4-0 dentro da Vila Belmiro. E poderia ter sido muito mais se o João Paulo não tivesse feito milagres. O Diniz só não caiu antes, se é que vai cair hoje. Mas o Santos só não tá numa situação pior por conta do João Paulo. Porque contra a Chapecoense o João Paulo segurou a onda. O Santos poderia ter caído na Sul-Americana antes de pegar o Libertad, porque o João Paulo lá na Argentina pegou tudo contra o Independente. Se não fosse o João Paulo, olha, eu não sei o que seria do Santos, viu? Que goleiro. E ainda tem que ver Everson na seleção brasileira. Bom, enfim. Esse vídeo foi um desabafo. Não vou pedir o like. Se vocês quiserem comentar aí se vocês são a favor ou contra a demissão do Diniz, fiquem à vontade. Em relação a outro treinador, não sei, gente. Sinceramente, eu tô aceitando até o Dorival de volta, mas não dá mais pra ver Fernando Diniz comandando o Santos. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima e vamos torcer aí pra que dias melhores venham, porque a coisa tá feia.